Olá, olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar de uma pergunta que nos chegou essa semana, que é justamente: a reencarnação existe? Né? Essa é uma pergunta que ela é natural para quem está na jornada de autoconhecimento. Uma hora ele vai fazer essa pergunta. E de respostas nós respondemos que depende. Depende de quê? Depende do grau de consciencial de cada um, né? Não é o modo reencarnação que é a referência, mas a consciência de cada um. Nós vamos explicar o seguinte: no ano de 2022 nasceu uma menina, e essa menina marcou o percentual de 8 bilhões de pessoas na Terra, né? Se nós pegarmos essas 8 bilhões, e 8 bilhões não é pouca gente, e formos classificá-las dentro de uma gradação de consciência, nós vamos encontrar três níveis bem claros. Um nível que é instintivo, que ele é 7% da população. Um nível que é religioso, que esse aí é mais largo, é 86% das pessoas estão nesse nível. E um outro nível que é 7%, que são os intuitivos, né? Para qual desses níveis existe a reencarnação? Para o nível religioso, não para todo ele, para um fragmento, existe a reencarnação do modo mais tradicional como nós compreendemos. Para um nível intuitivo e para um nível instintivo, a reencarnação já não existe, por modos diferentes. Por exemplo, por que não existe para o instintivo? O instintivo ainda tem uma consciência muito animalística, sem desmerecimento dos animais, mas ele está mais preocupado com drogas, com sexo, com violência, e não parou ainda para refletir sobre a espiritualidade. Então a reencarnação para ele não tem nada a ver, porque ele não se centrou ainda nesse tema. Mas o intuitivo, ele não admite a reencarnação porque ele não admite que existe a carne. Nós gravamos um vídeo, está no canal aí, se alguém puder, tiver interesse, pode ir lá ver. Nós falamos sobre a inexistência da matéria. Aquele nível lá que nós discutimos naquele vídeo é o grau consciencial do intuitivo. Então o intuitivo, ele não vai admitir a reencarnação porque ele sabe que não existe carne mais. Mas ele admite que é possível sim, que uma mesma consciência que tenha vivido no século XIX esteja por aqui, animando um outro corpo físico por uma questão de decisão. Se ele decidiu que ele gostaria de ter uma experiência ainda na materialidade, numa densidade tal qual é a da Terra, e a densidade da Terra é muito alta, ele pode estar por aqui, mas é por uma decisão, né? O grau religioso que admite a reencarnação tal qual a gente entende ainda de um modo tradicional, não ele admite sim que uma pessoa que morreu anteriormente pode viver inclusive na mesma família, sendo a mesma pessoa no outro corpo, de um modo prático e objetivo, né? Porque o grau de religiosidade ainda admite que existe a matéria. Nós não estamos falando de que um grau é mais importante e o outro é menos importante. Nós estamos falando de grau consciencial, né? Porque se a gente for fazer um comparativo com a água, por exemplo, o grau instintivo, ele só conheceria a água no estado sólido, no estado gelo, né? Então, se ele visse uma água líquida, aquilo para ele não seria água, porque ele está limitado em reconhecer a água no estado sólido, que é o gelo. Mas o religioso, ele já está desconfiado de que, estando no estado sólido ou no estado líquido, a substância continua sendo água, né? E o intuitivo, ele já compreende que se a água está no estado sólido, no estado líquido e até no estado gasoso, a substância é a mesma. Então o intuitivo, ele já faz essa transição de estado sem qualquer problema. Comparativamente, nesse exemplo que nós estamos citando. Na questão de espiritualidade, é assim também. Para o intuitivo, não tem mais diferença entre estar vivo ou estar morto. A consciência continua sendo a mesma, né? Porque a consciência intuitiva é o que se tem de mais avançado no nosso planeta, por conta de que a comunicação desse ser, ele já não se faz mais apenas pelos órgãos do sentido, né? Nós temos a comunicação pelo tato, pelo olfato, pela visão, pela audição, e o intuitivo
já tem a intuição, que é um meio de comunicação também muito aguçada. Então, portanto, ele já faz essa transição sem qualquer problema nos 3 estados da matéria, como nós estamos dando exemplo. Então, esse tema é um tema que, se a gente for discutir os pormenores de cada um desses níveis, vai dar um vídeo muito longo. Este vídeo aqui é apenas introdutório. Certamente nós vamos voltar a discutir esse tema, porque é um tema muito caro para quem está na jornada de autoconhecimento e espiritualidade. Para hoje, nós vamos ficar por aqui. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição no nosso canal, ative o sininho da notificação, dê o seu like, e se conhecer alguém que possa se interessar por esses temas, já compartilha com ele também. Muito obrigado pela presença de todos e de cada um, e até o próximo vídeo.